Boa tarde, sétimo B, tudo bem, gente? Bom, primeiramente sejam bem-vindos a essa aula de geografia, essa aula online. Eu também estou gravando aqui na minha casa. Eu sei que é um processo diferente, né? É uma novidade para vocês estarem tentando se habituar a uma nova realidade, mas é o que temos que fazer, gente, né? Então eu faço questão de trabalhar mais uma ferramenta para vocês, uma ferramenta tecnológica, tá? Para que vocês possam continuar desenvolvendo a aprendizagem, mesmo que à distância, tá, gente? Então isso seria nada mais, nada menos do que o ensino à distância. É o método EAD, certo? E a maioria das minhas aulas de geografia serão basicamente gravadas, tá, gente? Então isso é um modelo de videoaula que é importante que vocês, enquanto em suas casas, possam buscar, né, através da responsabilidade e do comprometimento, essa busca pela aprendizagem. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, já deixei meu e-mail à disposição, tanto na sala virtual quanto nesse Google Classroom, né, que muitos já estão cadastrados, porém faltam mais alguns ainda para se cadastrarem. O código já está disponível na sala virtual, mas é importante que vocês busquem fazer esse cadastro no código. Tudo bem, gente? Então, a princípio, essa semana, nós vamos fazer uma revisão sobre aquilo que foi aprendido durante as aulas. Tá bom, gente? Entre eles, seria sobre a economia rural, voltado ao estudo sobre o extrativismo vegetal. Tá? Primeira coisa, o que é o extrativismo? Extrativismo é uma atividade econômica onde se faz a coleta daquilo que a natureza produz, aquilo que a natureza deixa à disposição para que o homem possa coletar, certo? E neste caso, gente, existem vários tipos de extrativismo, entre eles a chamada coleta vegetal e a prática da silvicultura, tá? Que vocês aprenderam isso durante as aulas, tá, gente? Que são dois tipos de atividade extrativista voltado para a coleta ou a silvicultura, principalmente da matéria-prima, voltado tanto para o comércio interno quanto para o comércio externo, para a exportação. Ok, gente? Inclusive, a gente trabalhando aqui com o material da apostila de vocês, tá? Para poder facilitar bastante esse processo de entendimento, tá? Então, a primeira coisa, gente, aqui mostra um gráfico sobre a evolução do valor da produção florestal no Brasil. Isso entre 1995 a 2013, tá, gente? Então, você pode perceber nesse gráfico o aumento da atividade silvícola, né, e a redução da coleta vegetal. Isso desde 1995 até 2013, tá? Então, quais são os motivos que contribuem para o aumento da atividade silvicultora, gente? Entre eles, é que existe maior concentração de reservas florestais no Brasil que possam ser coletadas, tá? Principalmente para as indústrias madeireiras, tá? Como fabricação de papel, celulose ou para a indústria de móveis, entre outras finalidades. Enquanto coleta vegetal, gente, vocês estão coletando matéria-prima, principalmente o látex, erva mate, as chamadas drogas do sertão, tá, gente? Que não tem nada a ver com drogas ilícitas, que vocês conhecem, estou falando com especiarias, né? Noz moscada, gengibre, carnaúba, babaçu, sisal, todo tipo de matéria-prima que é coletado, na qual a própria natureza é a responsável pela produção, tá, gente? Lembrando que o extrativismo e a agricultura são duas atividades extremamente diferentes. Enquanto na agricultura essas atividades são produzidas pelo homem, na qual trabalha-se o cultivo, o plantio, a semeadura, a colheita, o extrativismo vegetal, o homem, né, na natureza, ele acaba sendo responsável pela coleta aquilo que foi produzido naturalmente, tá? Sem que haja intervenção humana, ok? E aqui, gente, existem dois grupos de produtos que podem ser ou de origem madeireira ou de origem não madeireira, tá, gente? Então, dos grupos não madeireiros, tem aqueles voltados para a produção de alimentos, como que é o caso do açaí, erva mate nativa, castanha do Pará, né, que são exemplos, como também o guaraná, por exemplo, né, piqui, alguns outros tipos
né, de produtos dessa origem não madeireira que são destinadas à produção de alimentos. Tem a produção de ceras, que é o caso de pó de carnaúba, que é um exemplo disso. De oleaginosos, que é o caso de amêndoas de babaçu, e também entra mamonas. E fibras, como piaçava, sisal, entre outros tipos, né? Assim como também tem caso de produtos de origem madeireira, que é o caso, por exemplo, do eucalipto, né? O caso do pinheiro, o caso, por exemplo, do jacarandá, o pau-brasil, né, gente, destinado para as indústrias moveleiras, indústrias de papel e celulose, entre outras finalidades. Ok, gente? Também além da produção de carvão vegetal, certo? Além do mais, gente, é lógico que toda atividade silvícola, né, gente, para que isso possa ser viável nos países, é necessário que existam grande concentração de regiões florestais presentes nesses países, por exemplo. Tá? Que nem o caso, segundo a tabela, né, gente? Os países com as maiores áreas florestais até então, com dados de 2015, são Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, República Democrática de Congo, Austrália, Indonésia, Peru, Índia, que são considerados 10 maiores países com áreas florestais do planeta. Tá, gente? E isso acaba possibilitando e viabilizando a prática dessas atividades. Tá, gente? Então isso é muito importante deixar bem claro para vocês. Mas ao mesmo tempo que existem essa concentração de áreas florestais, mas também existem uma grande perda muito grande, porque toda atividade voltada para o extrativismo também geram perdas, geram prejuízos, principalmente no ponto de vista ambiental. E nesse caso, gente, aqui mostra, segundo a tabela de 2015, né, entre 2010 a 2015, os países que mais perderam florestas até então, que foi o caso do Brasil, em primeiro lugar, Indonésia, Mianmar, que foi a antiga Birmânia, na região do Sudeste Asiático, na Nigéria, que fica na África subsaariana, Tanzânia, na mesma localidade, Paraguai, Zimbábue, República Democrática de Congo, Argentina e Venezuela. Então são os 10 países que mais sofreram com as perdas florestais em decorrência dessa atividade extrativista, tá, gente? Que é considerado um dos maiores danos ambientais existentes, tá? Que nem, por exemplo, o Brasil sempre teve desmatamento, só que tem períodos em que esse processo acaba se potencializando cada vez mais, tá? Principalmente na prática de atividades agropecuárias, ou devido à prática de urbanização, né? Ou através da prática da produção de soja. Então depende muito de cada fator que contribui para esse processo de perdas florestais, tá, gente? Ok? Aqui, por exemplo, mostra, segundo esse... Estou tentando aqui, gente, deixar na página à disposição. Pronto, aqui. O Canadá, por exemplo, gente, é o país onde tem a maior concentração de árvores, principalmente florestas de coníferas do planeta. Tá? Vocês vão perguntar, professor, mas não é o Brasil que tem a maior concentração? Sim, gente, só que a diferença é que o Canadá ela tem a maior concentração de árvores, de coníferas do planeta, e o Brasil apresenta a maior quantidade de florestas com uma biodiversidade, gente, diferente do Canadá, onde a variedade é menor, só que o espaço na qual concentra-se essa grande concentração florestal é maior, certo? Então, gente, o Canadá é um dos países que mais se utiliza dessa questão florestal para o extrativismo vegetal. Então, é um dos países que se usam muito, se fabricam muito produtos derivados da madeira, oriundas da onde, gente? Do extrativismo vegetal, certo? Além do mais também, gente, conforme havia falado para vocês, as práticas agrícolas também são consequências, né, são objetivos finais ao se promoverem a prática do desmatamento. Então aqui nessa imagem, por exemplo, mostra, né, nessas duas imagens, mostram duas áreas onde houve, né, anos atrás o processo de desmatamento e é lógico, gente, que o principal motivo desse desmatamento foi para fins econômicos, principalmente no que se refere à produção de pastagens para as atividades pecuaristas, tá, galera? Que são essas duas fazendas aqui. A única diferença é que na imagem superior, né, a concentração de árvores é menor porque o desmatamento foi maior.
enquanto na imagem inferior, né, onde mostra uma porteira, por exemplo, com cerca, houve uma relativa preservação dessas árvores, tá, gente? Apesar também de mostrar que essa preservação seria nada mais, gente, do que uma consequência do processo de reflorestamento. Então, você pode ver, gente, que a posição dessas árvores na imagem inferior seria fruto do processo de reflorestamento, uma tentativa de recuperação daquilo que foi degradado tempos atrás. É lógico, gente, que a formação original dessa vegetação não será a mesma, mas, por outro lado, é uma forma de tentar compensar os efeitos negativos dessa destruição ambiental, certo? Bom, gente, qualquer dúvida, fico à disposição, tá? E aí nós temos o nosso canal de comunicação, tanto no nosso Google Classroom, nossa plataforma digital, como tem as informações na sala virtual, por exemplo, do colégio, e também qualquer dúvida eu estou à disposição também para responder aos e-mails. Tudo bem, gente? Então, fiquem em paz, se cuidem, qualquer dúvida, me procurem. Um forte abraço a vocês.